Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer então a correção da atividade que eu deixei para vocês na aula passada, tá? E após essa correção, a gente vai fazer uma revisão lá do módulo 6, falando a respeito um pouquinho do sistema respiratório dentro da nossa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá para a correção do Em Casa número 2, tá? Que eu deixei pronto para vocês aqui no quadro que eu montei para a gente fazer essa correção. Tá? Então, acompanhem lá comigo, página 200, do último módulo que a gente aprendeu sobre sistema endócrino, né? Parte lá de sistema digestório, circulatório, né? A gente está abordando todos esses temas dentro dessa última atividade, tá? Vou deixar aqui ferramentas. Bom, então suponha, então a atividade número 2 está dizendo assim para a gente, né? Suponha que você tenha comido uma porção de frango na última refeição. O nitrogênio, presente em um dos aminoácidos que compõem a proteína desse alimento, percorre um caminho até chegar à urina e ser lançado para fora do corpo. Descreva esse trajeto citando os seguintes sistemas estudados até agora no nosso curso: digestório, cardiovascular e sistema urinário. Tá? Então aqui eu coloquei uma das possíveis respostas, tá? Não quer dizer que tem que estar igual a do professor, tá? Mas tem que estar aqui com esses trajetos para que a gente consiga entender. Então a proteína ela passa pela digestão no nosso estômago, através do ácido clorídrico, que é secretado nas paredes do nosso estômago, né? Juntamente de enzimas, que vai fazer a digestão dessa proteína do frango. Após a quebra das proteínas, né? Em pequenas partes, ela é absorvida pelo intestino delgado. Após essa absorção, ela adentra a corrente sanguínea, pelos capilares. Após isso, onde chegará a diversos tecidos do nosso organismo, os aminoácidos que não forem utilizados pelas células, junto com a corrente sanguínea, passará pelos rins, aonde são filtrados e excretados através de ácido úrico. Tá? Então, se eu colocar aqui um N, tá apertando, tá? Então, o que acontece? Toda aquela proteína, tá, que a gente absorve no nosso organismo, ela vai acabar sendo excretada, mas nem toda ela, nem 100%. Por quê? Boa parte dela é reaproveitada pelo nosso organismo para fazer a manutenção de proteínas, né, que o nosso corpo precisa sintetizar. Qual que é a matéria-prima de uma proteína? Aminoácidos, tá? E às vezes o nosso corpo ele acaba quebrando esses aminoácidos, fazendo digestão também desses aminoácidos. Tá? E, consequentemente, acaba liberando excretas, tá? Excretas essas nitrogenadas que podem ser muito maléficas ao nosso organismo. Tá? Pode causar um mal muito grande ao nosso organismo. Que maneira, professor? Essa quantidade de ureia, né, dentro do nosso organismo, de amônia principalmente, é tóxica às células. Pode causar ali a morte de algumas células dentro do nosso sistema circulatório, ou dentro de algum tecido onde aconteceu essa quebra desses aminoácidos. Por isso que é muito importante, tá, que ocorra a filtragem do sangue com muita frequência, né? Então, os nossos rins, a todo momento, ele está fazendo a filtragem desse sangue, né? Extraindo essas excretas nitrogenadas e transformando em ácido úrico, né? Primeiro transforma em ureia, depois em ácido úrico, para que ela fique dissolvida na água e não se torne tão vamos dizer assim, tão maléfica assim ao nosso organismo. Beleza? Bom, pessoal, encerramos aqui então esse módulo, né? Encerramos também essa apostila e agora a gente vai fazer uma revisão lá dentro do sistema respiratório, que é um sistema que abrange tanto o circulatório, né, quanto outros sistemas que a gente vai observar agora dentro da nossa aula. Beleza? Vamos lá então, né? Compartilhar a tela com vocês aqui, módulo 6, né, da apostila de vocês, sistema respiratório, tá? Lá na página 234. Tá? Então, neste módulo, a gente vai conhecer um pouco da anatomia e do funcionamento do nosso sistema respiratório e como protegê-lo.
além de compará-lo com outros tipos de sistema respiratório. Tá? Então, além do nosso sistema respiratório, que é da nossa espécie, né, do nosso grupo, que a gente pertence aos mamíferos, existem outros tipos de sistema respiratório. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso nessa revisão. Então, se você perguntar às pessoas por que respiramos, certamente a resposta mais comum será para sobreviver. Sabemos que o ar é importante e alguns até podem saber que o gás oxigênio do ar que nos mantém vivos. Mas por quê? Então, no primeiro módulo que trabalhamos neste ano, você e seus colegas coletaram dados sobre as alterações que ocorrem no nosso organismo em diferentes situações. Consulte os resultados sobre respiração obtido e a hipótese que você elaborou para explicá-los. Ao final deste módulo, você deverá rever a hipótese à luz das novas informações. Tá? Então, esse daqui é um módulo interativo, né, com o módulo anterior, onde vocês já trabalhavam esse tipo de coisa. Tá? Aqui ele dá para a gente um experimento, tá? Que a gente chama de experimento de pressão positiva e pressão negativa, tá? Para a gente poder observar, então, o que acontece quando a bexiga se enche e se esvazia. Tá? Um outro experimento, ele está mostrando aqui para a gente como acontecem os movimentos, tá? Respiratórios. Então, o que é esses movimentos respiratórios? Né? Com os olhos fechados, né? Inspire e expire vagarosamente. Enquanto faz isso, vai explorando o seu tronco com as mãos, passando pelo pescoço, ombros laterais e pela barriga. Tá? E C, analise a figura a seguir e localize no seu corpo as estruturas em destaque. Então, a gente vai ter aqui os músculos que participam, tá, desse processo de respiração. Tá? São basicamente dois tipos de músculos. Tá? O músculo aqui intercostais, que ficam entre as costelas, tá? E o músculo diafragma, que participa diretamente desse processo de respiração. Toda vez que a gente inspira, nossa caixa torácica aumenta de tamanho, porque o ar está entrando, tá? E quando a gente expira, nossa caixa torácica diminui de tamanho. Por quê? O ar está saindo dela. Tá? Mas para que isso ocorra, o que está acontecendo em nosso organismo? Né? Quais são os músculos que contraem e se relaxam naquele momento? Tá? Então, é isso que a gente vai ver dentro desse módulo de hoje. Tá? Então, a inspiração e expiração, a ventilação pulmonar, né? Costumamos nos referir à respiração como entrada, inspiração e saída, expiração do ar dos pulmões. Do ponto de vista coloquial, essa definição está correta, mas tecnicamente esses movimentos são conhecidos como ventilação pulmonar. Os movimentos de ventilação envolvem a contração de alguns músculos peitorais, dos músculos intercostais e de alguns músculos horizontal, que divide o tórax e o abdômen, o músculo chamado de diafragma. Então, além dos músculos intercostais, a gente vai ter os músculos peitorais também trabalhando nesse movimento de inspiração e expiração. A gente costuma chamar de respiração, né? Mas também é conhecida como ventilação pulmonar, a entrada e saída do ar, né, que a gente respira, rico em oxigênio ou rico em gases carbônicos, dependendo do processo que está acontecendo, inspiração ou expiração. Tá? Então, podemos identificar os músculos intercostais nessa peça de costela de porco. Tá? Então, uma costela de porco ou, por exemplo, uma costela de boi, a gente consegue observar, tá? Entre as costelas, a gente consegue ver as fibras que estão longitudinal, ou seja, contra os ossos. Tá? Essas fibras que estão contra os ossos, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Elas vão fazer o quê? Quando elas contraem, tá? O que acontece com os ossos? Eles aumentam de tamanho. Quando elas relaxam, ele diminui. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, inspiração, né? O diafragma se contrai e abaixa. Com isso, a caixa torácica, região interna, delimitada pelas costelas e externo e o diafragma, tem seu volume aumentado. Tá? Então, durante o processo de inspiração, a gente vai ter contração dos músculos peitorais, tá? E do músculo diafragma, e o músculo intercostal se contrai puxando as costelas para cima e para fora. Tá? Então, os intercostais vai fazer o quê? Vai pegar esses ossos que estão aqui, puxar para fora, para quê? Para que aumente o tamanho da minha caixa torácica.
Enquanto isso, o diafragma ele abaixa, tá? E os músculos peitorais ajudam nessa contração, tá? Professor, mas como que isso ocorre, né? Como que o nosso organismo faz isso? A gente faz isso de uma forma espontânea, tá? Todos os sinais são enviados de uma forma instantânea. Tanto é que, se a gente lembrar que está respirando, a gente começa a controlar a respiração. Mas durante o seu dia todo, quando vocês estão fazendo algum tipo de atividade física ou que estão assistindo uma série, enfim, fazendo alguma coisa, você não lembra de respirar. Mas seu corpo está fazendo isso para você, tá? Mandando informações lá para os 3 músculos peitorais, músculos intercostais e para o diafragma, para que eles continuem esse movimento, para que o ar consiga entrar e sair. Tá? Então aqui a gente tem uma radiografia de uma caixa torácica, tá? Em movimento de inspiração. Veja aqui que a distância entre os ossos, né, entre as costelas é bem grande e o volume que a gente tem do pulmão também aqui é bem grande. Tá? Então, durante o processo de inspiração, a pressão interna da caixa torácica é menor que a pressão externa, a pressão atmosférica. E o ar pode entrar expandindo os pulmões. Pode parecer incrível, mas a entrada do ar se dá pelas diferenças de pressões internas do pulmão e da externa atmosférica. Tá? Então, o que faz o ar entrar, na verdade, não é o nosso pulmão. Tá? Nosso pulmão ele é inerte, ele não tem nenhum músculo ali nele, fazendo ele inflar e também fazendo ele contrair. Tá? Não tem nenhum músculo ali, ele é inerte, ele é paradinho lá, como se fosse uma bexiga. O que faz o pulmão se encher de ar, tá? É as diferenças de pressões. Conforme menor for a pressão interna, né, mais ar entra. E quanto maior for a pressão interna, o ar ele sai. Por quê? Essas diferenças de pressões faz com que o ar entre dentro da nossa caixa torácica ou saia. Isso é o mesmo princípio, por exemplo, de uma seringa. Tá? Na seringa, quando a gente puxa o êmbolo dela, aquela parte de baixo, o que acontece? Acontece que ali está acontecendo uma pressão negativa. Tá? Só um minutinho que eu tenho uma seringa aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, tá vendo aqui, ó? A gente tem essa seringa, tá? Aqui dentro, tá? A pressão, ela, nesse momento aqui, ó, a pressão dela tá igual à pressão externa, tá? Mas a partir do momento que eu puxo esse êmbolo para baixo, o que acontece? Ele está diminuindo a pressão interna. E quando eu subo esse êmbolo para cima, o que acontece? Ele está aumentando a pressão interna. Para a gente perceber de uma maneira mais fácil, a gente colocar o dedo aqui na ponta da nossa seringa e puxar, o que acontece com ela? A gente vai conseguir puxar até uma certa região e quando a gente solta, ela volta. Por que ela volta? Porque a pressão aqui é negativa, tá? Então, ó, ela volta como se fosse uma mola, tá? Ó, ela desceu até aqui embaixo, ó. Lá embaixo, soltei, ela voltou. Agora, se eu puxar, abrir, opa, desculpa, de novo. Se eu puxar, como vocês estão vendo aqui, ó, abrir a minha mão e soltar, ela não vai voltar. Por quê? A pressão, o ar que estava aqui fora entrou e fez o quê? Preencheu todo esse espaço que estava aqui. E agora eu não tenho mais pressão negativa. Eu preciso agora de empurrar esse êmbolo para me formar uma pressão positiva para que eu extraia esse ar. É o mesmo princípio que os nossos pulmões utilizam, tá? Para que o ar possa entrar e sair deles, tá? É o princípio aqui que a gente tem na seringa. Se eu tampo, o que acontece? Tá? Quando a gente tampa, deixa eu só colocar de uma maneira que vocês consigam ver. Ó, puxei, eu soltar aqui agora, abrir aqui, ó, não acontece nada. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou puxar ele, né, com a tampa fechada, ó. Ele volta. Voltou. Voltou também. Tá? Por quê? Porque a pressão interna é grande e o ar não entrou para fazer isso. Tá? Então, quando a gente está sugando alguma coisa, a gente está diminuindo a pressão dentro dos nossos pulmões. Nosso pulmão tem êmbolo? Não, mas tem músculos que fazem esse mesmo movimento com o nosso pulmão que está lá dentro. Tá? Músculos esses que são intercostais, diafragma e o nosso músculo peitoral. Tá?
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de expiração, tá? O processo de expiração, né? Da expiração, a pressão interna é maior que a pressão externa, tá? Atmosférica. E o volume da caixa torácica diminui, causando a saída do ar. Então, a gente observa aqui agora o tamanho que a gente tem do pulmão, bem menor do que se comparado ao pulmão que a gente observou na parte de inspiração, né? Aqui a gente tem também a diferença de espaço entre as costelas, tá? E esse aqui é uma radiografia de uma caixa torácica em expiração, ou seja, está expulsando o ar ali dos pulmões, tá? Comparado, nem se compara o tamanho dos dois, né? Em relação aqui a esse tipo de radiografia, tá? Bom, e agora aqui a gente tem uma atividade 1, creio que vocês já fizeram, então, né, só por questão de curiosidade, né? Na atividade 1 experimental, você construiu um modelo de caixa torácica. Como um modelo, ele tem limitações. Em outras palavras, o modelo é uma boa representação do que ocorre, mas não é exato. De acordo com as novas informações, explique quais são as limitações do modelo da caixa pulmonar. Então, quando você constrói aquele tipo de caixa pulmonar, né, a gente tem apenas ali o quê? O diafragma, tá? Trabalhando para que encha aquelas bexigas, tá? Não tem como, por exemplo, fazer com que o músculo peitoral possa trabalhar. A gente não consegue também fazer com que, por exemplo, tenha um aumento da caixa torácica. A caixa torácica vai ser o mesmo volume, tá? Enfim, ali vai ter umas diferenças grandes, mas consegue ilustrar muito bem aquilo que a gente está estudando, tá? 2, né? Confronte as observações feitas na atividade experimental 2, né, da página 237. Se for caso, complemente com as informações estudadas. Tá? Então, quais foram as observações que vocês fizeram quando vocês inspiraram, tá? E expiraram? Essas observações deverão ser confrontadas aqui nessa atividade 2. Tá? Então, geralmente, quando a gente não teve contato ainda com essa parte da disciplina, né, a gente acha que, por exemplo, somente a barriga nossa enche, tá? Ou não tem, por exemplo, um trabalho aqui da nossa caixa torácica, ou a gente acha que é só um músculo que está ajudando na respiração, e a gente tem mais de um músculo que faz esse tipo de processo e tudo mais. Beleza? E agora a gente vai aqui falar um pouquinho agora do controle da respiração, né? Então, a respiração ela pode ser controlada até certo ponto, sendo possível parar de respirar por 1 minuto e até mais. Os praticantes da yoga e de técnicas de relaxamento conseguem diminuir bastante sua frequência respiratória. Existem pessoas treinadas capazes de permanecer em apneia, suspensão da respiração, por até 7 minutos. Porém, após esse certo tempo, a respiração passa a ser controlada por um centro nervoso acima da medula espinal, o centro respiratório. Algumas células sensoriais localizadas em nossas artérias percebem mudanças provocadas pelo excesso de gás carbônico que não foi eliminado do sangue e enviam o estímulo ao controle respiratório, centro respiratório. Este responde com impulsos nervosos que causam a contração dos músculos intercostais do diafragma, aumentando o ritmo respiratório. E isso ocorre também quando praticamos uma atividade física intensa. Novamente, temos um exemplo de que os sistemas não são compartimentos separados e que agem em conjunto. O centro respiratório será mais bem estudado no sistema, sobre o sistema nervoso. Tá? Então, aqui, pessoal, o que ele está falando para a gente? O controle da respiração, até certo ponto, a gente consegue controlar essa respiração. Quando a gente vai nadar, quando a gente vai mergulhar, né? Ou quando, por exemplo, a gente engasga, né? Ou se afoga quando está bebendo refrigerante ou algum suco, a gente consegue parar de respirar naquele momento, tá? Para evitar que cause algum dano ao nosso organismo, para que a gente se afogue, por exemplo. Tá? Só que, se a gente permanecer por um longo período sem respirar, trancando a respiração, tá? O nosso cérebro, tá? A gente tem ali uma parte do nosso cerebelo e parte do controle do nosso hipotálamo, tá? A gente tem aqui na parte de cima da medula, entre a medula e o nosso encéfalo, tá? A gente vai ter ali a parte do hipotálamo que faz essa parte de controle respiratório. Como que é feito esse controle respiratório, né? Na nossa corrente sanguínea, a gente já falou a respeito disso, então vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Todos os gases que a gente transporta, ele é transportado através da onde? Da nossa corrente sanguínea, através das hemácias e através do sangue.
tá? Então, as hemácias elas transportam o oxigênio até as nossas células, depois o sangue traz o gás carbônico até o nosso pulmão. Conforme menos a gente respira, tá? Maior vai ser o quê? A concentração de gás carbônico no meu sangue. Consequentemente, tá? A gente vai ter uma acidificação desse sangue. Tá? Eu vou ter ali uma concentração maior de ácido carbônico sendo formado ali. Porque o gás carbônico, quando ele entra em contato com a água, tá? E o nosso tecido sanguíneo, né? O sangue, ele possui uma grande concentração de água, por isso que ele fica no estado líquido, né? Ele acaba formando esse tipo de ácido. Tá? E essa acidificação do sangue, ela é percebida automaticamente pelo hipotálamo. Tanto é que as pessoas que praticam esse tipo de apneia, elas têm que ter um treinamento assim a longo prazo, né? Não é a partir de amanhã que ela começa por exemplo, a ficar 7 minutos sem respirar. Tá? Então são anos e anos de treinamento para que ela consiga, né, ter essa performance. Tá? Por que, que a gente tem esse controle sobre a respiração? Alguns tecidos do nosso organismo, e principalmente o tecido nervoso, né, onde encontra-se o encéfalo, a medula espinal, os nossos nervos e gânglios, tá? Essa parte do nosso sistema nervoso é uma parte muito sensível à falta de oxigenação. Tá? Por exemplo, se faltar oxigênio no nosso cérebro, tá? Ele pode causar sérios danos irreversíveis a esse tecido. A pessoa pode ficar com sequelas assim gravíssimas. Tá? Tanto é que quando a nossa pressão sanguínea baixa, qual é o reflexo que o nosso organismo possui? Reflexo é de desmaio. Por que desmaio, professor? Desmaio porque o nosso organismo, tá? Ele é inteligente. O nosso organismo ele não foi feito para ser bípede, apesar de que a gente é bípede, a gente fica em pé ereto, né? Poucos animais têm essa capacidade, tá? Poucos. Tá? A gente é um deles, que fica de pé, né? Ou da forma ereta a maior parte do dia. E o que isso tem a ver com o nosso sangue? E o que isso tem a ver com a oxigenação do nosso cérebro? Tá? Toda vez que o nosso coração bombeia sangue, ele tem que jogar esse sangue para cima, para a nossa cabeça. Tá? Tem que chegar aqui. Só que para ele conseguir jogar esse sangue até o nosso cérebro, ele tem que vencer a aceleração da força gravitacional. Tudo que existe na Terra hoje, tá, tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu jogar uma pedra, se eu já pegar essa seringa, jogar para cima, na hora que ela chega aqui no ponto zero, ela está sendo acelerada a 10 metros por segundo. Tudo. Tá? Até quando a gente chega lá na estratosfera, que aí essa gravidade ela vai perdendo a capacidade de atrair esses corpos. Tá? Então vai ter uma região da Terra que essa força gravitacional ela é desprezível. Mas a partir de um certo momento, ela é considerada. Por quê? Bom, o que isso tem a ver, né? Que sala de física que o professor está falando tem a ver com biologia? Aqui no nosso coração, essa bomba, ela tem que jogar esse sangue, tá? A mais de 10 metros por segundo para que ele consiga subir até o nosso cérebro, tá? E conseguir irrigar lá. Quando a pressão sanguínea está baixa, o que acontece? Ele não consegue mandar sangue o suficiente para a nossa cabeça. E aí o que acontece? A gente desmaia. O que acontece com o desmaio? Quando a gente desmaia, geralmente o que acontece com o nosso organismo? Fica deitado. E aí, deitado, o coração ele consegue bombear o sangue de uma maneira mais fácil para a nossa cabeça. Tá? Consequentemente, ele consegue irrigar e oxigenar o nosso sangue de uma maneira mais rápida. Tá? Então, o nosso corpo ele foi feito para fazer o quê? Para irrigar o nosso cérebro de qualquer maneira. Não pode faltar sangue lá. E se a gente permanecer por um longo período sem respiração ou sem oxigênio, tá? Existe sérios riscos dessa pessoa ter algum tipo de dano no tecido nervoso e, consequentemente, nem ter muitas sequelas em relação a esses danos. Por isso que é muito importante ter esse controle sobre a respiração e, mais importante ainda, o controle sobre a pressão sanguínea que vai levar esse oxigênio até o cérebro. Não adianta nada eu ter um batimento cardíaco consistente se eu não tiver oxigênio lá dentro do meu sangue. Não adianta nada
eu ter oxigênio dentro do meu sangue e também não conseguir levar esse sangue até essas regiões do nosso corpo. Beleza, pessoal? Nossa revisão, então, sobre sistema respiratório vai ficando por aqui, tá? Seria mais isso, seria uma revisão mais dinâmica, batendo um papo a respeito desses temas, tá? E aí, hoje não tem aula, hoje não vai ter exercícios, tá, para vocês. E aí, na nossa próxima aula, a gente volta com os nossos conteúdos. Beleza? Grande abraço, pessoal. Tenha uma ótima aula aí, um ótimo final de semana e até nossa próxima aula. Grande abraço.